Meus queridos amigos, uma alegria, como sempre, estar aqui com vocês novamente para a nossa quarta aula do curso de Introdução à Patrologia. Nesta quarta aula nós iremos nos debruçar sobre a vida, sobre a obra e sobre o pensamento daquele que é, sem dúvida, o maior dos padres da Igreja, que é Santo Agostinho. Recapitulando brevemente o que a gente já tratou até aqui. Na primeira aula, eu fiz uma introdução à patrologia, explicando o que é a patrologia, explicando quem são os santos padres da Igreja, explicando o porquê nós devemos estudar os santos padres, e já iniciei o estudo da patrologia, tratando dos padres apostólicos. Na segunda aula, nós tratamos da chamada patrística pré-nicena, que antecedeu ao Concílio de Nicéia. Nós passamos pelos padres apologistas do século II, pelos padres polemistas e até o grande despertar intelectual, que foi um degrau acima, nesta grande escada de ascensão filosófico-teológica, que foi a história da patrística no século III. E na aula de ontem, na quarta-feira, nós nos lançamos sobre o período de auge, de apogeu da patrística, que foi justamente os séculos IV e V. Nós tratamos ontem do século IV, dos santos padres do século IV, e hoje nós iremos estudar aquele que é o ápice da patrística e que está justamente situado entre os dois séculos deste apogeu, que é o grande Santo Agostinho. Reforço, como eu já reforcei nas últimas aulas, que amanhã, na sexta, que será a nossa última aula, nós iremos oferecer para vocês uma surpresa muito especial, que será somente para aqueles que estiverem presentes, tá? Que estiverem online na hora. Para quem vê depois, provavelmente não terá mais como. Então, amanhã nós iremos explicar o que é e nós contamos com a sua presença para que você possa usufruir. Certo? Pois bem. Então, já nos debruçando, já entrando no tema da aula, que é Santo Agostinho. Antes da gente falar de Santo Agostinho, é necessário ressaltar que eu vou fazer aqui apenas alguns apontamentos gerais da obra dele, do pensamento dele, num tempo que é absolutamente incapaz de conter toda a grandiosidade do pensamento deste, que é um dos dois maiores gênios da história da Igreja, sendo da história da humanidade, ao lado de São Tomás de Aquino. Então, o que nós iremos fazer nessa aula é dar alguns apontamentos, fazer um panorama geral do pensamento dele, nos pontos principais em que ele tocou, porque ele tocou virtualmente tudo que diz respeito à fé, mas para que vocês fiquem com sede de conhecer melhor o pensamento dele, para que vocês consigam entender como ele chegou às conclusões que eu vou apresentar aqui, as conclusões teológicas, filosóficas dele, enfim. Então, só deixando claro para vocês que esta aula não tem a mínima intenção de ser exaustivo, mas apenas apresentar um pouco da grandiosidade desse personagem que, infelizmente, é conhecido pela maior parte dos católicos simplesmente como o pecador que virou santo. E se esquece que a conversão de Santo Agostinho foi apenas o primeiro passo. Ele viveu depois mais 40 anos como santo, crescendo na santidade, no amor a Deus e produzindo uma obra teológica e filosófica incomparável. Certo? Pois bem, então, antes de mais nada, uma breve introdução a respeito da vida de Santo Agostinho. Santo Agostinho nasceu na cidade de Tagaste, na África, em 354. Tagaste, a África, era uma província romana, correspondente ao atual Tunísia e norte da Argélia, ficava no Império Romano Ocidental, portanto Santo Agostinho falava latim, e desde pequeno ele manifestou um temperamento muito indisciplinado e indomável.
Nem os pais, nem os professores, nem os tutores eram capazes de controlá-lo. Ele era, como ele narra nas suas confissões, de fato ele tinha um temperamento de fogo. Indisciplinado para os estudos, enfim, uma pessoa muito agitada. Externamente, mas principalmente interiormente. A mãe dele, como vocês devem saber, era uma santa, né? Santa Mônica, perdão. Santa Helena, mãe de Constantino. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, que era autenticamente uma santa e que não o batizou quando ele era pequeno. Mais tarde ela se arrependeria disso. Porque, apesar de ele ter instruído Agostinho na fé, Santo Agostinho deixou a fé aos 19 anos. Talvez ele nunca tenha entendido de fato o que era ser católico, mas deixou a fé católica aos 19 anos. Quando ele foi estudar em Madaura e depois em Cartago, ele foi estudar retórica, que era a principal profissão da época, para quem quisesse galgar as escalas sociais e ganhar muito dinheiro. A profissão de retórico era muito vantajosa e ele estudou retórica em Madaura e depois em Cartago. E em Cartago, quando ele tinha, a partir dos 19 anos, é em Cartago que se dá aquela dissipação louca da juventude dele, tal como ele narra nas Confissões. Ele se entregou a todo tipo de dissolução moral, né? Dissipação moral, de apego às coisas da carne, apego à opinião alheia, apego aos luxos, enfim. Ele viveu buscando estas coisas. Em dissipação, bem dissipado, uma vida bem leviana, uma vida sem sentido. Mas, uma coisa que despertou em Santo Agostinho, logo no começo desta vida, né, dissipada, foi uma busca pela verdade, causada por uma inquietação, por uma verdade que ele pudesse não apenas conhecer, mas que ele pudesse amar. Em Cartago ele teve contato com todo tipo de doutrina, com todo tipo de filosofia, inclusive chegou a cair na doutrina maniqueísta, né? Apesar de nunca ter sido um maniqueu muito convicto, mas entre os 19 e os 32 anos, que é a idade da conversão dele, Santo Agostinho buscou a verdade. Ele desejava encontrar a verdade. E ele teve alguns passos que foram trilhados na vida dele, nessa busca pela verdade. O que parece ter despertado, de fato, a busca em Santo Agostinho pela verdade foi a leitura de um livro de Cícero chamado Hortêncio, que incutiu nele um amor pela sabedoria. Ele não sabia o que era sabedoria, ele não sabia o que era a verdade que ele estava buscando, mas ele queria encontrá-la. E saiu procurando. O Hortêncio teve alguns problemas, por exemplo, incutiu nele uma mentalidade racionalista e naturalista, mentalidade racionalista que o levou a cair em seguida no maniqueísmo. Porque o maniqueísmo era uma heresia que apresentava soluções que ele julgou razoáveis para problemas filosóficos, para problemas existenciais que ele não compreendia, que ele não conseguia responder, como o problema do mal. Então ele acabou caindo nessa heresia que era o maniqueísmo. Pois bem, ele viveu um tempo em Cartago, quando se deslocou para a cidade de Roma para tentar uma carreira de retórico em Roma. Só que nada deu certo, ele estava doente, vivendo numa casa de segunda categoria, tendo que mendigar aulas particulares para filhos de famílias nobres romanas. Ele estava muito insatisfeito. Muito insatisfeito. Até que surgiu uma vaga de retórico na corte de Milão. O imperador ocidental naquela época residia em Milão, e um dos conhecidos de Santo Agostinho, que estava em Milão, na corte, o indicou para o cargo. E ele foi para Milão com grandes expectativas.
E ele viveu em Milão, apesar de uma vida muito confortável, uma vida luxuosa, mas uma vida inquieta e sem sentido. Inquieta e sem sentido. Ele acabou se desacreditando, né, com o maniqueísmo, depois de estudar as artes liberais e depois de estudar a filosofia, que ele não tinha estudado direito de filosofia. A filosofia o fez se afastar do maniqueísmo, ele rompeu com o maniqueísmo e passou a não acreditar em nada. Só que, para ter um cargo na corte naquela época, na corte romana, não eram bem vistos aqueles desprovidos de nenhuma crença. Os céticos não eram bem vistos. Ainda mais que o Império Romano já estava passando por um processo de cristianização, né, já tinha... o imperador Teodósio já tinha declarado o catolicismo religião oficial do Império Romano, enfim, e ele, e Agostinho, como ele próprio diz lá nas Confissões, né, até que a verdade aparecesse para ele, ele se inscreveu como catecúmeno na Igreja Católica. Algo que ele provavelmente não esperava que mudaria a vida dele, porque, como catecúmeno, ele teve a oportunidade de ouvir os sermões, de ler os livros e de conhecer ninguém menos que o grande bispo de Milão, Santo Ambrósio. E Santo Ambrósio o ajudou, lhe deu os meios para que ele compreendesse coisas da religião que ele não compreendia e que o maniqueísmo tinha... e a respeito das quais o maniqueísmo tinha dado respostas equivocadas. Por exemplo, a leitura do Antigo Testamento. Os maniqueus tinham uma visão do Antigo Testamento totalmente errada. Santo Ambrósio ensinou Santo Agostinho como se deve ler o Antigo Testamento. Santo Ambrósio mostrou para Santo Agostinho também, e o convenceu, e isso seria fundamental para ele, que existe para a busca pela verdade, para a gente alcançar a verdade, não basta a razão. Mas é necessária também a autoridade. A razão e uma autoridade que nos leve, que nos conduza a verdades que a nossa razão não é capaz de alcançar. E Santo Ambrósio mostrou para ele também, né, que essa autoridade pela qual nós alcançamos a verdade, que é Cristo, é a igreja. A necessidade da igreja. E com isso, Santo Agostinho começou a ver a verdade, começou a se converter. E o interessante é que os últimos resquícios de maniqueísmo que ele ainda guardava, que eram sobretudo decorrentes do problema do mal, ele não entendia como o mal pode existir, se Deus que tudo criou é bom, enfim. Santo Agostinho ele conseguiu entender o problema do mal lendo autores platônicos, neoplatônicos. Lendo Plotino, lendo Porfírio e lendo alguma coisa do próprio Platão, que apagaram nele os últimos resquícios de maniqueísmo. E faltava apenas uma coisa para ele compreender de fato o que é a fé. Faltava apenas mais uma coisa. Até então ele estava vendo nosso Senhor Jesus Cristo apenas como um mestre, como Deus que se fez homem para nos ensinar. Ele não tinha compreendido de fato o que é a mediação de Cristo para a nossa salvação e o que é a graça. E ele finalmente compreendeu lendo São Paulo. Quando São Paulo fala, né, da nossa fé no crucificado, ele conseguiu compreender, ele conseguiu entender a encarnação do Verbo. E compreender que aquela verdade, vocês lembram que eu falei? Que ele não queria simplesmente contemplar, mas amar a verdade. Ele entendeu que essa verdade era um Deus que se fez carne para nos salvar e que, portanto, se oferece para que nós o amemos. Entendido isso, ele creu. Ele creu. E ele quis se tornar católico. Então em seguida houve aquele episódio como ele narra, né, detalhadamente lá nas Confissões, que ele
pessoa em se converter, mas a carne falava mais alto, né? Ele narra aquela luta interior dele lá, e até que acontece aquele famoso episódio no jardim da sua residência em Milão, no qual uma voz diz, toma e lê, estava do lado dele uma carta de São Paulo, ele abriu, leu, porque ele não queria largar aquela vida, né, de prazeres, né? Aí ele esse trecho da carta de São Paulo dizia, não as orgias, nem as bebedeiras, enfim. Aí ele decidiu se converter e se batizar, né, ser católico de fato. E ele passou, em seguida, 9 meses na região de Cassicíaco, no norte da Itália, refletindo a respeito da vida, refletindo, inclusive, da busca intelectual que ele tinha travado que ele tinha, né, feito até então. Escreveu aquele famoso livro Contra os Acadêmicos, no seu retiro em Cassicíaco, até que, em 386, ele foi batizado em Milão por Santo Ambrósio. Aí a vida dele é outra. A vida dele se transforma completamente. Perdão, 386 é o episódio do Toma e Lê. Ele foi batizado, passou 9 meses, foi batizado em 387, quando ele tinha 32 anos. E ele decidiu viver uma vida abnegada, monástica, voltou, largou a sua carreira de retórico, voltou para a África, né? Inclusive, antes dele retornar para a África, Santa Mônica teve a oportunidade de ver a conversão do filho e morrer. Né? Ela estava com ele lá em Milão e morrer na cidade de Ostia, antes de pegar o barco para a África. E há lá nas Confissões aquela descrição lindíssima que Santo Agostinho faz das reflexões que ele e Santa Mônica fizeram do céu, da vida eterna, das coisas espirituais logo antes dela morrer. Das passagens mais belas das Confissões. E ele foi para a África, vendeu todos os seus bens e se tornou um monge, um eremita na sua cidade de Tagaste. E com o tempo outros monges, outras pessoas que queriam viver como ele, foram se juntando a ele. Ele foi adquirindo um prestígio muito grande ali na província da África, até que certo dia, claro, eu estou fazendo aqui de uma história longa, uma história bem curta, mas até certo dia, ele foi na cidade de Hipona para resolver os problemas na igreja lá, quando o bispo Valério, instigado pelo povo, pediu que fizesse Agostinho padre. Isso foi em 391. E logo depois da morte do bispo Valério, em 396, ele foi feito bispo de Milão. Ele foi bispo de Milão durante 34 anos, de 396 até a sua morte em 430. Gostaria muito de falar aqui do episcopado de Santo Agostinho, porque Santo Agostinho, ele foi um bispo perfeito, completo. A gente não tem ideia, as pessoas não têm ideia do que era ser um bispo no século V. As funções dele não eram apenas espirituais, ele tinha que exercer funções políticas, administrativas, judiciais, que são inimagináveis para nós hoje, por causa da situação do Império Romano na época, que estava em decadência, enfim. E o episcopado de Santo Agostinho foi brilhante. Mas enquanto, como nós estamos aqui falando de patrologia, nós temos que seguir e avançar para a obra dele, para o pensamento dele, que é basicamente, essa obra é elaborada durante o seu episcopado. Claro que algumas coisas ele escreveu antes. Entre a conversão e a ascensão e a ordenação episcopal foram 10 anos, mas a maior parte do que ele escreveu, das obras dele, foram depois de bispo. Logo depois de ele ser feito bispo, ele escreveu as Confissões, talvez seja a obra mais conhecida dele. Claro que a mais importante, sem dúvida, é a Cidade de Deus, mas as Confissões é a obra mais importante dele. E muitas pessoas pensam que é uma autobiografia. Não é. Não é. Santo Agostinho, ele escreve as Confissões falando com Deus. Por isso que vocês podem ler, quando vocês leem as Confissões, você vê que ele está como em oração, confessando a Deus a sua vida. E se ele fala de si, isso é muito importante. Se ele fala de si naquele livro, é para mostrar a grandeza da graça de Deus, que transformou um pecador daquele em uma pessoa, claro que não se declarava santo, mas uma pessoa que queria minimamente viver conforme Deus, como católico.
As Confissões, portanto, não são uma autobiografia. É um hino de louvor a Deus por ter transformado aquele pecador em um cristão autêntico, em um católico autêntico. Enfim. Santo Agostinho travou 40 anos de embates, de lutas por Cristo. A vida dele, enquanto cristão e sobretudo quanto bispo, foi um combate do começo ao fim. E antes da gente fazer alguns apontamentos a respeito da obra dele, é necessário que a gente compreenda uma coisa. Quando a gente fala que Santo Agostinho foi o maior dos padres da Igreja, não se trata de uma hipérbole. Quando eu digo que Santo Agostinho foi, ao lado de Santo Tomás de Aquino, as duas maiores mentes que a Igreja conheceu, e eu ouso dizer, os dois maiores gênios que a humanidade conheceu, não estou exagerando. Agostinho é, de fato, um gênio. Toda forma de inteligência, para todos os tipos de problema distintos sobre os quais a nossa inteligência se debruça, ele teve. Ele era ao mesmo tempo um metafísico voltado para a especulação, que mergulhava nos mais profundos problemas teológicos e filosóficos. Era ao mesmo tempo um polemista, um combatente, um dialético que brigava pela fé, que combatia os erros, que combatia os pagãos, que combatia os hereges. Era ao mesmo tempo um pastor de almas e por isso escreve obras de edificação moral, obras pastorais, não é? Ele é um poeta dotado de imensas capacidades artísticas para cantar o louvor de Deus. Ele mergulha no direito, na história, na mística, é um místico de alto grau, na ascética, na política. E não houve campo que Santo Agostinho tocou. Vejam bem, tudo que Santo Agostinho não falou sobre tudo, de fato, óbvio. Não era possível. Mas sobre tudo que ele falou, ele deixou a sua marca. De modo que se alguém, depois dele, teve que abordar aquele tema pelo qual Agostinho passou, mesmo que seja para discordar, tem que voltar em Agostinho. Ou seja, ele deu uma nova marca. Né? A obra dele abarcou todos os domínios, penetrou todos os domínios até dar-los uma nova forma. Né? Ele escreveu 232 livros, 400 sermões dele sobraram de milhares. Ele fazia sermões várias vezes na semana, sermões que duravam às vezes 2 horas. Ele até comentava que o povo, que ele parava, que ele percebia que o sermão estava indo longe demais quando o povo começava a feder de suor. O sermão estava muito grande. Cartas dele sobraram mais de 300, ou quase 300, uma coisa assim. Enfim. É um gênio. O Papa Pio XI escreveu assim: quase ninguém, dentre todos os grandes homens que floresceram desde o princípio do gênero humano, podem ser comparados a Santo Agostinho. E um estudioso da obra dele, Altaner, faz uma análise muito interessante sobre o quão Santo Agostinho é um personagem de fato completo. Ele diz assim: Agostinho unia em si, este grande bispo, Agostinho, a potência criadora de Tertuliano, que a gente falou na aula de terça. A vasta inteligência de Orígenes, nós falamos também em terça. O profundo amor de São Cipriano pela Igreja, também falamos na terça. A aguda dialética de Aristóteles com o idealismo alado de Platão. O sentido prático dos latinos com a inteligência especulativa dos gregos. Por isso, é o maior filósofo da era patrística e até se pode afirmar que é o mais importante e mais influente teólogo de toda a Igreja.
Pode falar, mas não é Santo Tomás de Aquino? Não. O teólogo mais influente, não é Santo Tomás. Não houve nenhum pensador, é claro, até pelo tempo, né? Santo Agostinho viveu 800 anos antes de Santo Tomás de Aquino. Então, o impacto dele foi muito maior. Em termos de impacto mesmo, do pensamento dele. Foi muito maior. Não há nenhum pensador na história da igreja, a não ser, é claro, São Paulo, talvez, né? E os evangelistas, mas nenhum pensador na história da igreja que exerceu tanto impacto e influência quanto Agostinho. Não existe. A obra dele abarca tudo, como eu falei, né? Ele fala de teologia dogmática, de doutrina moral, de doutrina social e política, de ascetismo, de mística, de política, de história, enfim. E ele fez também a primeira grande síntese da filosofia. Ele fala de todos os problemas. Ele apresenta uma visão católica para todos os problemas filosóficos. O problema do ser, o problema da liberdade, da justiça, o problema da natureza humana, é claro, da eternidade, do amor, do mal, da providência, da história, da felicidade, da paz, da guerra. Todos esses problemas que a filosofia, sobre as quais a filosofia se debruça, Agostinho deixou a sua marca indelével, que não se apaga. Ou seja, ele é um gênio. Mas, ao mesmo tempo, ele é mais do que um gênio. Ele não é um Leibniz, que fala de tudo. Santo Agostinho é um santo. Tudo que ele faz, sobre tudo que ele escreve, é sempre com Deus no centro. Ele vive o que ele crê, ele vive o que ele lê, ele vive o que ele escreve, ele vive o que ele ensina. Aquela ânsia do temperamento sanguíneo dele para amar se realiza. Não há nada. Quando a gente pega uma obra de Santo Agostinho, que eu tenho aqui uns volumes aqui de Santo Agostinho, Comentários do Evangelho de São João, uma das mais belas obras dele, no qual este amor, né, dele pelo Verbo encarnado se manifesta. Não há, mesmo nos problemas mais secos da filosofia, aparentemente mais secos e mais especulativos, ele não trata como problemas abstratos, mas como problemas que dizem respeito a algo que é próprio dele e de Deus. Então, Deus está no centro de tudo que ele estuda, ele coloca Deus no centro de tudo, como nós veremos, e isso terá um impacto fundamental para a civilização que nascerá após a queda do Império Romano, e Santo Agostinho vai ler tudo à luz deste amor que Deus tem por ele e que ele tem por Deus. Né? Uma das palavras que ele mais escreve nas suas obras é caritas. Amor. Né? Isso ele aprendeu muito de Platão. Né? Tem uma frase de Platão que é assim: contemplação do verdadeiro estabelece no homem uma semelhança com Deus. Isso é muito importante. O conhecimento dele não era de um especulativo universitário do século XXI. Não é um intelectualismo erudito. Claro que ele era erudito. Mas ele era sábio. Aquela erudição revertia-se na vida dele em um amor autêntico pela verdade que ele contemplou. Certo? Então, a gente tem que entender, ele não é só um gênio, ele é um santo. Ele não tem, e se ele foi o que foi, é porque ele é um santo. A natureza, os dotes intelectuais próprios dele, foram sobrenaturalizados pela graça e gerou algo como Agostinho, bispo de Hipona. Não é? Tem um afresco em Roma, em São João de Latrão, do século VI, se não me engano, que diz assim, tem um mosaico dele, não é afresco não, é um mosaico dele, e escrito assim:
Os diversos padres, ou seja, todos os outros santos padres, disseram diversas coisas. Este disse tudo. Disse tudo. E o mesmo Altaner que eu mencionei diz assim: o que foi Orígenes para a teologia dos séculos 3 e 4, tanto é que eu falei, né, que após Santo Agostinho, Orígenes é o padre da igreja mais lido. Foi Agostinho, ainda que de modo mais puro e eficaz, para toda a vida da Igreja Católica, através dos séculos e até nossos dias. Ou seja, Santo Agostinho esteve sempre. Para sempre. Sua influência se deixou sentir na filosofia, na teologia, na moral e na mística, mas também na vida social, na política eclesiástica, no direito civil, em uma palavra. Agostinho foi o artífice da cultura ocidental na Idade Média. Eu enfatizo muito isso em outros locais. Santo Agostinho, no pensamento de Santo Agostinho está a gênese da cristandade medieval. E nós veremos aqui, nós iremos fazer uns apontamentos aqui para entender o porquê disso. Há uma sucessão de papas logo depois da morte dele que declaram: o pensamento da Igreja Romana é o pensamento de Santo Agostinho. Né? Enfim, vamos lá. Então, feita, em primeiro lugar, essa introdução à vida dele, essa introdução à obra dele, mostrando que ele é um gênio e um santo e por isso teve tal impacto, é necessário que a gente agora mergulhe no pensamento dele, fazendo alguns apontamentos. Repito, não é possível aprofundarmos aqui. Para que vocês tenham sede de conhecer, para que vocês tenham sede mesmo de conhecer este santo, a obra deste santo, que é, de fato, algo incomensurável. Pois bem, o que Santo Agostinho significa intelectualmente no seu tempo? Vejam, existem dois fatores que devem ser levados em conta para compreender Santo Agostinho. Em primeiro lugar, é que ele, claro, ele é o ápice da patrística. Ele é o maior dos padres da igreja, mas ele é filho de uma tradição. Ele é filho, sobretudo, daqueles grandes santos padres que a gente viu ontem, daqueles grandes santos padres do século IV, que começaram a promover uma síntese do que havia de verdadeiro no pensamento clássico com a fé. Eles começaram isso. Então, Santo Agostinho, ele é herdeiro deles. Por isso que eu, como estudo bastante a obra de Santo Atanásio, pretendo no futuro estudar ainda mais a obra de Santo Agostinho, lendo uma coisa e outra, de um e de outro, é muito perceptível uma influência imensa de Santo Atanásio em Santo Agostinho. Via provavelmente por Santo Ambrósio, que lia os alexandrinos, né, porque Santo Agostinho não lia grego. Então, provavelmente, ele nunca leu Santo Atanásio, mas provavelmente, não sei se ele tinha acesso a traduções para o latim de Santo Atanásio nessa época. Mas ele... Pode ser que sim, porque algumas obras... Porque Santo Atanásio, a partir de determinado momento da vida, começou a falar latim no segundo exílio, no primeiro exílio, mas não acho que... Não, ele nunca escreveu em latim, ele falava latim, mas não escreveu em latim. Então eu penso que Santo Agostinho talvez nunca tenha lido Santo Atanásio, mas Santo Atanásio foi, de algum modo, ensinado para ele via Santo Ambrósio. Então essas duas personalidades, Santo Ambrósio e Santo Atanásio, são as grandes referências para ele. Alguns enfatizam uma referência dos neoplatônicos ou de filósofos pagãos, não cristãos, né? Normalmente se enfatiza isso, mas existe inclusive um estudioso canadense que não é católico, quer dizer, não sei se é católico, mas me parece que não é, chamado Thomas Norris Cochrane, que no seu Cristianismo e Cultura Clássica, e ele mostra, né, ao contrário do que normalmente pensadores não cristãos afirmam, né, que a influência de Santo Agostinho foi muito mais Ambrósio e Atanásio do que qualquer escritor pagão.
E quando a gente compara, quando a gente lê as obras de Santo Atanásio e de Santo Agostinho, a gente vê que há uma continuidade notável. Então tá. Então, em primeiro lugar, é necessário compreender isso. Santo Agostinho, em face do seu tempo, em relação aos padres da igreja. Mas, ao mesmo tempo, em relação ao mundo. Porque, veja, Santo Agostinho ele é um romano. Não porque ele nasceu em Roma, mas ele é filho da civilização da loba, civilização latina. E ele se orgulha, como Santo Ambrósio. Ele é romano. Quando Roma foi saqueada pelos visigodos em 410, ele chorou. Ou seja, ele é romano. Mas, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista cultural, Roma estava em profunda decadência. A cultura clássica que elaborou a Romanitas, a romanidade, exauriu-se. O que Santo Agostinho faz, além de continuar a obra teológica e doutrinária dos santos padres que o antecederam? O que ele faz é, à luz de Cristo, salvar o que era possível no pensamento clássico. Certo? Então, a primeira coisa que nós podemos apontar que Santo Agostinho fez foi resolver o problema que existia entre o pensamento clássico greco-romano e a fé. Primeira coisa. A segunda coisa, combates às heresias. Principalmente 3. Que combates esses tiveram importância fundamental para toda a teologia católica posterior. Porque com estes combates ele resolveu o problema do mal, ele resolveu o problema da criação, ele resolveu o problema do tempo, ele resolveu o problema da graça e explicou de modo definitivo o que é a igreja. Tudo lutando contra certas heresias. E um terceiro problema sobre o qual Santo Agostinho se debruçou foi o problema da história, da política e da sociedade. Como um cristão, um católico lê a história. Como um Estado católico deve se ordenar, deve ser construído. Como uma sociedade católica deve ser. Então nós falaremos brevemente a respeito destes 3 pontos. Em primeiro lugar, não é? Já iniciando aqui, em primeiro lugar, a forma como Santo Agostinho lidou com o pensamento clássico. O que Agostinho faz, efetivamente, é renovar completamente o pensamento ocidental, o pensamento humano. Vejam, eu vou enfatizar novamente. Ele não inventa a roda. Santo Agostinho ele não tem a pretensão, e é necessário afirmar isso. Santo Agostinho ele não faz filosofia agostiniana. Ele faz filosofia católica. Ele não estava querendo criar uma teologia própria, uma doutrina filosófica própria, não. Ele escreve a serviço da igreja, por isso que a igreja assimilou o pensamento dele. E ele não inventa nada. Quando a gente vê, por exemplo, a explicação que ele faz, se não me engano, no De Trinitas, não sei exatamente, mas pode ser. A explicação que ele faz lá da distinção entre criação, fabricação e geração. Isso não é dele. Ele herdou isso claramente do discurso contra os arianos de Santo Atanásio. Ou seja, ele não está inventando nada. Ele está dando a sua contribuição. Tá? Então, quero fazer normalmente essa ressalva para vocês entenderem. Na Igreja Católica é assim, pessoal. Na Igreja Católica ninguém inventa a roda. Quem na Igreja Católica está querendo inventar a roda não é católico há muito tempo. Pois bem. Santo Agostinho renova o pensamento humano.
Esse é o primeiro ponto. Veja, qual era o problema do pensamento clássico com a fé católica? Isso desde o princípio. A gente falou lá dos padres apologistas na segunda aula. A gente viu como que aqueles boatos que se disseminavam contra a igreja, mas também havia um boato muito específico, que era fruto principalmente dos intelectuais, que eles diziam o seguinte: esses cristãos, eles vêm apresentar uma doutrina supersticiosa estrangeira para nós, que construímos um mundo a partir da razão e a partir da nossa capacidade própria, que é a vontade. Santo Agostinho mudou essa concepção. O que ele faz? Isso, São Justino, São Clemente tinha mostrado. Não há oposição entre a fé e a razão. Ok. Mas Santo Agostinho resolve esse problema em definitivo. Claro, não em definitivo. Santo Tomás dará sua contribuição fundamental para essa questão. Mas Santo Agostinho resolve, para naquele instante, este problema sem que se pudesse colocar nenhuma vírgula. Naquele instante. Santo Agostinho, ele faz o quê? Ele corrige a visão incorreta da civilização clássica greco-romana a respeito do que é o intelecto e a razão humana, porque eles acreditavam que o intelecto humano, a razão humana, vou tratar aqui como sinônimos, não é exatamente a mesma coisa, mas razão e intelecto aqui entenda como a mesma coisa, essa potência superior da alma, né, que é orientada para a verdade. Santo Agostinho, ele corrige o grande problema da visão clássica de intelecto e de razão, mostrando o porquê de a civilização greco-romana, construída em torno destes ideais, ruía. Porque o que se... É engraçado, porque se chegava naquele final do século IV, início do século V, a civilização romana desmoronando, muita gente caindo no ceticismo filosófico, caindo nessa ideia de irracionalidade, de que a razão humana não é capaz de nada, justamente por quê? Porque antes disseram que a razão humana era capaz de tudo. Vejam, é exatamente o que aconteceu na modernidade. Valorizou-se tanto a razão humana até se chegar aí nesse século XX, com essas filosofias loucas, que desacreditam completamente a razão e o intelecto. Santo Agostinho fala, pera, por que deu errado? Deu errado não é porque a razão humana não é capaz de nada, mas é porque ela não é capaz de tudo. Ele coloca a razão, ele coloca o intelecto humano no seu devido lugar e assentado em bases certas. Por quê? Se tinha valorizado de modo equivocado a razão e se tinha colocado a razão, o exercício do pensamento humano, para ser feito a partir de bases erradas. Pois bem, então o que ele vai fazer? Em primeiro lugar, Santo Agostinho, ele vai... Três coisas a respeito da razão e do intelecto humano. Mostrar que a razão é limitada. Ela pode muito, mas ela não pode tudo. Ela precisa da fé. Em segundo lugar, ele vai mostrar o que é o homem. E entendendo o que é o homem, ele vai entender quais são as possibilidades do próprio pensar humano. E, por fim, ele vai mostrar que a base, que o ponto de partida, que o princípio primeiro, no qual todos os filósofos buscaram o seu pontapé inicial para o pensamento, estavam todos errados. Os pressupostos estavam errados. Então,
Só fazendo alguns apontamentos aqui. Infelizmente, eu não vou poder fundamentar o que Santo Agostinho diz. Eu vou ter simplesmente que mostrar a conclusão, né? É como se eu mostrasse... Imagine que eu estivesse aqui fazendo uma exposição de matemática. Nós temos uma equação, que é o problema. Aí eu vou apresentar o resultado final sem mostrar como ele chegou lá, porque nós não temos tempo aqui. Mas é para vocês entenderem. Mas entendam, ele não chegou às conclusões que eu vou apontar de graça. Ele justifica racionalmente, filosoficamente e teologicamente o que ele diz. Então, entendam, não se trata, eu vou fazer aqui uma enunciação, mas ele não tirou essas conclusões do nada, como fazem os filósofos modernos. Saltando de um argumento a outro, de modo falacioso, sem, né, conexão alguma com a realidade que ele está estudando. Então, não. Santo Agostinho não faz isso. Sou eu que estarei fazendo isso, né, por causa do nosso tempo. Mas vejam. Havia dois problemas na concepção. Havia três problemas, como eu falei, na concepção clássica a respeito do intelecto humano. Um deles é a respeito da possibilidade da razão do intelecto alcançar qualquer coisa. E, ao mesmo tempo, uma capacidade da vontade humana de construir uma ordem política perfeita na qual todos os seres humanos poderiam se realizar. O que se contemplava no começo do final do século IV, início do século V? Uma ordem política destruída, a ideia da humanitas completamente desagregada, jogada no chão, e o pensamento, a razão tão valorizada pelos antigos, também totalmente depauperada e jogada no lixo. Ele explica, por que deu tudo errado? Porque vocês supervalorizaram o intelecto e a vontade. A questão da vontade a gente vai falar daqui a pouquinho, quando a gente falar da luta dele contra o pelagianismo. Mas, a respeito do intelecto. Ele diz, o intelecto, ele não é capaz de tudo. Ele pode muito, mas não pode tudo. Miguel Reale, no seu curso de filosofia, história da filosofia, ele diz: Agostinho foi o primeiro pensador cristão a praticar uma síntese madura entre fé, filosofia e vida. Era próprio dele, né? Considerando que a fé teria aurido clareza da razão, mas também a razão teria aurido estímulo e impulso da fé. É o famoso credo ut intelligam, intelligo ut credam. E Quasten, o melhor manual de patrologia que existe, na minha opinião, ele diz, o pensamento de Agostinho no plano do método, ou seja, como ele pensa, se resume nestes dois termos, razão e fé. O que ele faz? Aqui eu vou mostrar a conclusão, não vou mostrar como ele chega a essa conclusão. Né? Mas qual é a conclusão dele? Qual é o problema? Né? O problema da equação. O 2 mais 2. Ou, para manter melhor esse exemplo, o 2 vezes 4 dividido por 3. Qual é o problema? A pretensão clássica da capacidade totalizante da razão de fazer tudo, de abarcar tudo e de resolver todos os problemas humanos da vida através da razão. Este é o problema. E Santo Agostinho conclui, depois de um longo desenvolvimento, que o pensamento humano carece, e ele aprendeu isso de Santo Ambrósio, necessita de duas coisas, de uma razão, que ele já tem por natureza, e de uma autoridade que lhe diga,
coisas, que ele mostre coisas que a razão sozinha não é capaz de encontrar. Mas é interessante que ele faz um comentário. Santo Agostinho, ele conclui coisas que são óbvias, mas que ninguém percebe. Quando se fala de ciência, né? Quando se fala de razão, a gente tem que seguir a ciência. Quando se fala por aí, seguir a ciência, se está mais ou menos querendo dizer seguir a razão, né? Mas ele diz, vocês aí que negam a autoridade da fé, quantas das coisas que vocês creem, melhor dizendo, quantas das coisas que vocês aceitam racionalmente, que na verdade não foi ensinado para vocês e aprendido por outros? Alguém aprendeu e te ensinou. E você confia na autoridade daquele que te disse. Ele diz, o exercício da razão da nossa parte para alcançar a verdade, mesmo sem fé, ele recorre a autoridades. Do mesmo modo, para a gente alcançar as verdades sublimes que ultrapassam a capacidade da razão humana, precisamos da autoridade da fé, né? E são dois os caminhos, a razão e a autoridade da fé. O que ele demonstra é que compreender é possível, mas a fé é necessária. A fé e a razão são complementares e essenciais para o intelecto humano alcançar a verdade. São necessárias. A fé não substitui a razão, ela a ordena e possibilita que a razão compreenda coisas que por si própria ela não era capaz de compreender. Ok? É isso. A conclusão, portanto, é que a fé e a razão são necessárias. É o famoso credo ut intelligam. Intelligo ut credam. Na Epístola 120, a Consente, ele diz assim, importante, porque Santo Agostinho, a igreja ela não descarta a razão. Gente, o intelecto humano, é o que ele vai falar aqui, é a potência superior da nossa alma, a razão, né? Que nos torna seres humanos. Então a gente não pode prescindir deles. Ele diz assim, longe de nós supor que Deus abomina em nós aquilo por cuja virtude ele nos fez superiores a outros animais. Ou seja, Deus não abomina a nossa capacidade racional. Que esteja longe de nós, eu digo, virmos a acreditar de modo tal que exclua a necessidade ou de aceitar ou de exigir razão, uma vez que não poderíamos nem mesmo acreditar, a não ser se tivéssemos almas racionais. É óbvio. Por quê? O que é a fé? Né? Não é o assentimento do nosso intelecto à verdade revelada pela autoridade divina? Ou seja, a gente precisa da razão até para crer. Então, ele não está julgando a razão no lixo. Ele está mostrando qual é o lugar da razão. E com isso, o que ele fez? Ele salvou a razão. Porque vejam só, é necessário que a gente entenda uma coisa. A forma como a razão era entendida pelos antigos, uma razão toda-poderosa, destruía a razão, chegando à conclusão de que a razão não é capaz de nada. Porque se colocou a razão para buscar coisas que ela não é capaz de alcançar, logo se conclui que a razão não é capaz de nada, ou é tudo ou é nada. Santo Agostinho, não. Ele salva a razão. Ele mostra o papel da razão e diz, vocês estão exigindo dela coisas que ela não é capaz de dar. Isso é maravilhoso. Ele salvou a razão. Toda a civilização medieval, a visão da razão humana, como a igreja, e principalmente a Idade Média entenderá, é baseada nisso. Razão dependente
da fé. Claro, não qualquer fé. É a Igreja Católica. E ele, nas suas obras, né, em várias obras, em várias cartas, ele dá mostras de credibilidade da Igreja Católica. A fé a qual nós aderimos é a fé católica. E para concluir essa primeira parte a respeito de como ele resolveu o problema da razão, como ele salvou a razão, tirando dela um peso que ela não era capaz de carregar, ele escreve no Contra os Acadêmicos, antes mesmo de se batizar, a primeira obra cristã que ele escreveu. Todos sabem que nós somos estimulados no conhecimento pelo duplo peso da autoridade e da razão. Claro, a fé é uma autoridade. A fé nos é comunicada, ela nos é ensinada por autoridade. Por exemplo, por que nós cremos na Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria? É de razão que nós temos que crer nisso? Como nós temos que crer que 2 mais 2 é igual a 4? É óbvio que não. Por que nós cremos? Claro, a gente pode buscar à luz da teologia e da doutrina, a gente pode explicar esse dogma. Mas ele não é explicável. Nós não podemos chegar a ele racionalmente. Quem nos revelou isso? Deus, através da sua igreja. E nós assentimos. Eu considero, portanto, como definitivamente certo não ter de afastar-me da autoridade de Cristo, pois não encontro outra mais válida. A autoridade de Cristo é a mais válida. Além disso, a respeito daquilo que se deve acreditar com pensamento filosófico, confio que encontrarei entre mentes nos platônicos temas que não causam repugnância à palavra sagrada. Estou falando aqui, em Platão e nos seus discípulos, há coisas que não se opõem à palavra sagrada. Né? Por isso que se dizem aí, né, que Santo Agostinho batizou Platão. Essa é, com efeito, a minha atual disposição de desejar apreender sem demora as razões do verdadeiro, não só com a fé, mas também com a inteligência. Ou seja, intelecto, razão e fé juntos. Claro, a fé tem autoridade, portanto, ela guia a razão. E com isso, Santo Agostinho redimiu a razão. Ele salvou a razão. Segundo aspecto, a respeito da intelecção humana e da capacidade do ser humano de conhecer que ele redimiu, foi entendendo o que é o ser humano. Ele diz lá nos Solilóquios que ele tinha 2 objetivos. Aliás, conhecer a Deus e o homem. Ele fala, só, nada mais. Quasten diz assim, os 2 temas são diferentes, Deus e o homem, mas inseparavelmente unidos na doutrina do homem, imagem de Deus. A imagem é inseparável do modelo, como o modelo da imagem. Por isso, Agostinho estuda o homem para conhecer a Deus. Como nos últimos livros sobre a Trindade, estuda Deus para conhecer o homem e sua história. De Trinitate, a Trindade, assim como a Suma Teológica, o que a Suma Teológica é para Santo Tomás de Aquino, do ponto de vista de entender o pensamento teológico de Santo Tomás de Aquino, o método teológico de Santo Tomás de Aquino, a Trindade é a obra equivalente a Santo Agostinho. Não que seja a obra mais importante, claro que a obra mais importante dele é a Cidade de Deus. Mas, para entender o modo como Santo Agostinho pensa, é a Trindade, de Trinitate. Por isso, Agostinho estuda o homem para conhecer a Deus, como nos últimos livros sobre a Trindade, estuda Deus para conhecer o homem e sua história. Como em A Cidade de Deus, estuda conjuntamente Deus e o homem, mas como em muitas páginas das Confissões que são introduzidas, pode-se dizer essas 2 perguntas. Que coisa és para mim, Senhor? Que coisa sou para ti? Ou seja, ele quer conhecer Deus e o homem, e conhecendo um, conhece o outro. Né?
E o que Santo Agostinho faz? Eu vou fazer aqui alguns apontamentos, listar coisas que, né, ele desdobra em muitas obras, mas veja, ele entendeu o que é o homem em particular. Ele entendeu qual é a relação entre o corpo e a alma, respondendo principalmente os maniqueus. Ele entendeu o caráter uno e trino da individualidade, daqui a pouquinho eu volto nisso. E ele entendeu que o homem é limitado. E é isso importante aqui. O segundo ponto para a renovação da razão que ele fez, da reorientação da razão humana, do pensamento humano, ele mostra o homem é limitado. Por que a razão é limitada? Porque o homem é limitado. O homem é criatura. E não apenas é criatura, mas é pecador que precisa da graça de Deus. Ou seja, ele é dependente de Deus e limitado desde que foi tanto no estado da criação, no estado de pureza original, quanto no estado da humanidade decaída, mesmo que batizada. Ele precisa de Deus por causa do pecado original, dos resquícios dele. Ele trilha, não é? Ele aponta um itinerário para conhecer a Deus, também profundamente extraído de Santo Atanásio, eu não tenho dúvida. Contra os gregos, ou contra os pagãos, Santo Atanásio fala lá, né, do modo de conhecer a Deus. Ele fala lá, conhecer a alma e conhecer o mundo. Santo Agostinho muda um pouco e diz assim: interroga o mundo, olha para o mundo e verás a Deus. Depois interroga a ti mesmo, depois transcenda a ti mesmo. É o método, né, pelo qual nós podemos conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, nós conhecemos as nossas próprias limitações e compreendemos que, como criaturas dele, no estado caído, e filhos dele, no estado de graça, nós precisamos dele. O ser humano é limitado. Deus deve estar no centro da existência humana para que tanto a razão, e é óbvio, para que a fé orientem seu pensamento para a verdade que é Deus. Santo Agostinho diz, se você quer conhecer a verdade, você está querendo conhecer a Deus. Porque ele é verdade. Não é? E essa é a própria visão medieval, né? O homem dependente de Deus. É a própria compreensão do que é o ser humano. Criatura, imagem e, se batizado, filho de Deus. Se nós não compreendemos isso, nós não entendemos o ser humano direito. Não entendemos. E é por isso que a civilização medieval, que vem do pensamento dele, colocará o homem no centro. Deus no centro do homem. E de tudo que diz respeito ao ser humano. Graças às conclusões lógicas e grandiosas de Santo Agostinho. Então veja, nessa renovação do pensamento, o que ele faz? Ele coloca a razão no seu devido lugar, mostrando que ela depende da fé e que uma não se opõe à outra. Ele entende, ele mostra o que é o ser humano, limitado e dependente de Deus, e ele corrige o grande problema de todo o pensamento clássico. Vocês devem se lembrar, talvez lá da escola, dos seus estudos de filosofia particulares, que desde o começo da filosofia buscou-se aquilo que em grego é chamado de arché. O princípio primeiro de todas as coisas. Uns diziam que era água, outros que era o fogo, outros que eram o ar, outros que era o éter, outros que eram o número, outros que eram as formas inteligíveis. E assim, de geração em geração, de filósofo em filósofo, cada um buscou a sua arché que servisse de ponto de partida do conhecimento.
Por que isso? Por que buscar uma arqué do ponto de vista filosófico? Porque a partir dela, como ela é a fonte, o princípio primeiro de tudo que existe, ela será a fonte pelo qual tudo que existe será conhecido, porque vem dela. E Santo Agostinho mostra, está tudo errado. A arqué é a Santíssima Trindade. E se você não parte da Trindade, você não entenderá nada do ser das coisas. Você pode até entender superficialmente a física das coisas, mas o ser das coisas você não entenderá. Porque você negligenciou o princípio primeiro, que é a Trindade, que é a arqué. Santo Atanásio também. Isso vem de Santo Atanásio. A arqué é uma expressão que Santo Atanásio utiliza em muitos dos seus escritos para se referir à Trindade. Santo Agostinho mostra. O erro de todo o pensamento clássico está justamente no princípio primeiro. Que ele mostra é a Trindade. E ele até mostra uma correspondência entre a Trindade e o ser humano. Nós temos ser, que corresponde ao Pai. Nós temos razão, intelecto, nós conhecemos, que corresponde ao Filho. E nós temos amor, nós amamos, que corresponde ao Espírito Santo. Nós temos um só, né? Nós temos ao mesmo tempo os unos, uma pessoa só, mas trinos de alguma forma. Como uma... Afinal, nós somos imagem de Deus, então a Trindade, ela reflete-se em nós nesse sentido. Enfim. Então, toda a civilização medieval, vocês talvez já tenham parado para pensar, a civilização medieval, ela tem Deus no centro. Tudo existe em função de Deus. Por quê? Porque Santo Agostinho percebeu o ponto de partida de todo o conhecimento, de toda a ciência, de toda a filosofia, só pode ser Deus. Por isso que, depois de contemplar a Trindade, na sua conversão, né, ele diz nas Confissões, ele não é o mesmo mais. Compreendendo a Trindade, ele compreendeu a si mesmo e compreendeu tudo o que existe. É lindo isso. Já ouviram o lema, não é? A divisa de São Pio X, instaurare omnia in Cristo. Instaurar ou restaurar tudo em Cristo. Todo o pensamento humano, toda a vida humana, tendo Cristo como centro e objetivo, é o que Santo Agostinho construiu. Né? E todo o pensamento medieval cristão terá como princípio primeiro, a base, o ponto de partida, a arqué, tudo, a Santíssima Trindade, tal como Agostinho entendeu que deveria ser. O que ele fez com isso? Ele conduziu tudo ao sobrenatural. Não que ele negou ou confundiu natural e sobrenatural. Não. Ele sobrenaturalizou o natural. Elevou tudo ao sobrenatural. Por isso que aquele herege modernista, século XX, Teilhard de Chardin, falava assim: Agostinho, não me falem deste homem. Ele reduziu tudo ao sobrenatural. Herege. Influenciou muita gente aí, tá? E assim, Santo Agostinho, ele construiu a cosmovisão medieval. Então, para concluir esse ponto, a compreensão da Santíssima Trindade como primeiro princípio de tudo, como ponto de partida de qualquer conhecimento humano, faz com que tudo tenha de ser, de algum modo, reinstaurado a serviço de Deus. Isso se aprofunda principalmente quando ele entra na
própria encarnação, porque Deus não simplesmente criou e tudo mantém, mas Deus se fez carne, se encarnou. Aí sim, tudo deve se referir a Deus. Certo? Então, este é o primeiro ponto, mais longo, nós não iremos nos alongar nos outros dois não, será bem mais resumido, mas esse é o primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês. A regeneração do pensamento humano por Santo Agostinho, mostrando que a fé não é capaz de tudo, mostrando o que é o ser humano, que a fé não é capaz de tudo, Nossa Senhora, que a razão não é capaz de tudo, que ela precisa da fé, que o ser humano é dependente de Deus, e que Deus, a Santíssima Trindade, é o princípio primeiro de todo conhecimento. Com isso ele renovou, preservou e salvou o intelecto e o pensamento humano. Pois bem. Segundo, penúltimo ponto, que eu gostaria de ressaltar com vocês. As lutas de Santo Agostinho, que Santo Agostinho travou. Em primeiro lugar, contra a heresia maniqueísta. A heresia maniqueísta jogava os católicos, inclusive colocou muitas dúvidas a respeito dessas questões de Santo Agostinho, o problema da criação. Isso não era próprio até do maniqueísmo, não. Isso vinha já de filósofos antigos. Como que... Porque eles acreditavam o seguinte, que do uno veio o múltiplo, ou seja, que, de algum modo, tudo que existe estava contido em um. E que aconteceu alguma coisa que o uno virou o múltiplo. Santo Agostinho diz, nada disso. Nada disso. Tudo que foi criado não foi criado a partir do uno, foi criado a partir do nada. O que não existia veio a ser. Claro, esse é o conceito de criação bíblico que não existia no pensamento grego. Não existia. Alguns se aproximaram mais ou menos disso, mas a ideia de criação não existe no pensamento grego. E à luz da revelação, à luz do Gênesis, Santo Agostinho mostra. Não é que do uno derivou o múltiplo. É que tudo que existe foi criado ex nihilo, do nada, por Deus. Né? Aí que ele faz aquela diferenciação que eu falei, entre fabricação, geração, criação, etc. O homem fabrica, né? Essa mesa aqui, que foi do nosso amado, querido Jackson de Figueiredo, de abençoada memória, ela foi fabricada a partir de matéria pré-existente. Quem fez essa mesa não a criou. A fabricou. Isso é fabricação. Geração é aquilo que faz o pai e a mãe quando geram um filho a partir da sua própria substância. Quem fez essa mesa não fez dela, não a fez a partir de algo que ele era próprio. Fez através da madeira, fez através aqui do ferro, da chave, do metal, enfim. Fabricou. Quem gera, gera de si. Assim como o pai gera a partir da sua própria natureza, da sua própria essência. Agora Deus, assim como o pai, né, gerou o filho. A primeira pessoa gerou a segunda, a Santíssima Trindade. Não do modo humano, mas enfim. E o homem, assim como tudo que existe, foi criado por Deus. E o que é ser criado? É ser tirado do nada. Ou seja, não é que o do uno virou um múltiplo, não. O múltiplo, tudo que existe, veio do nada. Foi criado por Deus a partir do nada. O problema do tempo também foi resolvido por ele. O que Deus fazia antes da criação? Nada. Não, isso, ou melhor dizendo, não é nada, mas não é possível responder. Porque o tempo é criação. Não existe um antes da criação. Existe a eternidade. Então não é possível perguntar o que Deus fazia antes. E a questão do mal. Se Deus é bom, como o mal existe? Santo Agostinho fala, Deus não criou o mal. O mal, Deus criou o bem. E o bem é a ausência de mal. Perdão.
O mal é a ausência de bem, causada pelo quê? Pela busca desordenada entre bens. Quando eu busco, por exemplo, existe um bem máximo, que é Deus. Se eu peco, o que eu faço? Eu escolho um bem inferior, por exemplo, um prazer ilícito. O prazer em si mesmo é bom, mas ele é ilícito naquela condição, em detrimento de Deus. Esse é o pecado. Eu escolhi um bem inferior, virando as costas para o bem superior. Isso é o mal. Então, na luta contra os maniqueístas, ele mostra, né, que o mal é, na verdade, a ausência de bem e a busca por bens na ordem errada. A segunda heresia que ele combateu foi o donatismo, que era uma heresia de cisma, que causou um cisma. E aqui, neste combate contra o donatismo, se encontra a doutrina de Santo Agostinho sobre a igreja, né? Vou ler algumas citações dele aqui. Santo Agostinho lê a escritura, né? Mas lê na igreja. E segundo a tradição. Aos maniqueus ele diz, né, contra Manes e contra Fausto, maniqueu: eu não creria no evangelho se a isso não me induzisse a autoridade da Igreja Católica. Aos donatistas, ele recorda as duas qualidades da tradição apostólica, a universalidade e a antiguidade, está no debatismo. Aos pelagianos, ele diz: deve-se considerar como verdadeiro aquilo que a tradição transmitiu, ainda que não seja possível explicá-lo. Está lá contra Juliano, né, um pelagiano. Porque os padres ensinaram à igreja aquilo que aprenderam na igreja. É a igreja que determina o cânon da escritura, ele escreve isso no De Doutrina Cristiana, que transmite a tradição e interpreta uma e outra, ele diz isso no De Gênesis, que dirime as controvérsias, ele escreve no Debatismo, prescreve e regula, prescreve as regula fidei, a regra da fé, isso está lá no De Doutrina Cristiana. Por isso, diz ele, permaneceis seguro na igreja, seja qual for a dificuldade que se apresente, porque Deus colocou a doutrina da verdade na cátedra da unidade. Isso está lá no Debatismo e na Epístola 105. E ele explora vastamente a natureza da igreja, né, mostra o que faz com que a igreja seja uma comunhão, de fato, não é? E dessa natureza da igreja, ele extrai, sobretudo, a questão do Cristo totus, do Cristo total. Cristo é a cabeça da igreja. A igreja e Cristo não são mais que só uma pessoa, por isso não é possível crer em Cristo sem crer na igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. E ele diz, né, que fora da Igreja Católica pode existir tudo, menos a salvação. Né? Esse foi, sobretudo, o combate que ele travou com os donatistas. E, por fim, o combate que ele travou com os pelagianos, que eram aqueles hereges que negavam a necessidade da graça para a prática de boas obras e para a salvação. O que ele faz? Ele mostra, em primeiro lugar, o pecado original, que os pelagianos negavam. Ele não nega o livre-arbítrio. Existe, inclusive, um livro que ele escreveu, o Livre-Arbítrio, na verdade, esse voltado contra os maniqueus. Ele fala: nossa vontade não seria vontade se não estivesse em nosso poder. Efetivamente, por estar em nosso poder, a verdade é livre para nós. Ou seja, nós temos livre-arbítrio. Na querela de Santo Agostinho com os pelagianos, na qual ele enfatiza a graça, claro, ele é o doutor da graça, ele não nega o livre-arbítrio. Só que o que ele percebe? Ele percebe que os pelagianos
se abraçavam demais ao livre-arbítrio. Então, o que ele tem? Qual que é a necessidade dele? É puxar para a graça, para a via média da verdade, que é a via católica. Ou seja, ele enfatiza a graça, não fazendo pouco do livre-arbítrio. É por isso que é necessário entender os padres da igreja no seu contexto, através da patrologia, através do estudo da patrologia. Porque senão você lê a graça de Santo Agostinho e diz, ele me enfatiza muito a graça, nega o livre-arbítrio. Mas não, se você lê o do livre-arbítrio, você entende que não. E você entende que ele está falando da graça contra aqueles que negavam a graça, não é? E na sua querela com os pelagianos, ele negou tudo aquilo que eles afirmavam. A bondade, ele não negou aquilo que os pelagianos afirmavam, mas afirmou aquilo que eles negavam. A redenção, a graça, a liberdade cristã, o dom gratuito da salvação. E na sua doutrina da graça, que é vastíssima, que infelizmente não dá para abordar aqui, ele falou da natureza, da necessidade, da eficácia e da gratuidade da graça. E vejam, quais são as duas potências superiores da alma humana? O intelecto e a vontade. O intelecto, Santo Agostinho redimiu com a fé. A vontade, ele redimiu com a graça. E para concluirmos a aula, o último ponto que eu gostaria de reforçar, falei da restauração e reedificação do pensamento humano, das lutas que ele travou com a heresia e da visão política e histórica que se extrai da cidade de Deus. Porque no começo, na vida, no reinado, no bispado de Santo Agostinho, ele tinha, no ano de 410, Roma foi saqueada pelos visigodos e as pessoas se desesperaram, etc. E Santo Agostinho escreveu como resposta à Cidade de Deus, que é a sua obra-prima mais importante, no qual está lá contida, praticamente resumida toda a sua obra. É uma obra difícil, certo? Não é para qualquer um ler de cara, é necessário antes um estudo prévio. Mas o que ele faz ali? Ele corrige a visão pagã da história e mostra qual é a visão e o sentido católico da história. A visão pagã de história, de circularidade, de repetição, Santo Agostinho joga no chão e mostra: a história humana não é circular, ela é linear. E a encarnação prova isso. Não vai acontecer outra encarnação. A humanidade foi criada, caiu. Este é o começo da história. Deus se fez carne. Este é o meio da história. Jesus volta, ressuscita os mortos e é feito o juízo final. Este é o fim da história. E a história caminha necessariamente para isso. E Cristo é o Senhor da história. Correto? Toda a história se explica através de Cristo. Ele é um fator de unidade, mas também um fator de divisão. Porque o que explica a história? Um conflito. Por quê? Jesus é unidade entre os batizados que querem viver conforme Deus. E ele é fator de separação daqueles que são animados pelo orgulho e que combatem a Deus. São duas cidades que estão sempre em embate. Diz ele, na cidade de Deus. Dois amores fundaram duas cidades. A cidade terrena pelo amor de si próprio, levado até o desprezo de Deus, e a cidade celeste pelo amor de Deus, levado até o desprezo de si próprio. Nós dividimos o gênero humano em duas categorias. Uma composta por aqueles que vivem segundo o homem, outra formada por aqueles que vivem segundo Deus. A história da humanidade é um embate entre essas duas formações humanas. Uma cidade é de Cristo e a outra é do demônio. Uma é do bem, outra do mal. E isso se aplica a todas as épocas, a todas as relações humanas.
E os estados devem se ordenar à cidade celeste. Cristo deve reinar em cada estado, em cada nação e em cada sociedade. Como? As leis próprias de cada estado e de cada nação devem respeitar e ter como base a lei divina e a lei natural. Ou seja, a base. Mas também deve ter como topo Deus. Por quê? Porque o Estado deve auxiliar a Igreja na sua missão salvífica, que é levar os seus súditos do Estado e filhos da Igreja para o céu. Toda a ordem política deve ordenar-se a Deus. O poder temporal deve se ordenar ao espiritual. E toda a sociedade, veja, Deus está no centro da existência humana. Do mesmo modo, Deus deve estar no centro da existência das sociedades. Tudo. A lei, o direito, a política, a organização política, o trabalho, a família, tudo deve ter Cristo e a Igreja como centro. O que Santo Agostinho faz, portanto, é instaurar todas as coisas em Cristo. E é à luz do pensamento dele, herdado, é claro, né, dos santos padres que o antecederam. E a partir dessa grande síntese filosófica, que não encontra par antes dele, e que apenas Platão tentou fazer, apenas Platão se aproximou, se encontra o alicerce da civilização cristã medieval. Santo Agostinho é o ápice, né, do pensamento patrístico, e nele nós temos uma fonte inesgotável de compreensão para todos os problemas que se colocam diante de nós. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela foi um pouco mais longa do que as anteriores, justamente pela amplitude do tema. E amanhã, na nossa última aula, reforço, estejam presentes para terem acesso a essa surpresa especialíssima que nós revelaremos amanhã e que será somente para os que estiverem online na hora. Então vamos encerrar com uma Ave Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Agostinho, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.